Depressão: causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 4. Parte 2. Ressentimento. Faces com gesta, ela era a expressão da própria dor. Seu aspecto exterior, os olhos tristes, cabelos desgrenhados, roupa mal cuidada, tudo falava de sua imensa dor, do seu desencanto com a vida, com as pessoas. Atendida, mal se contendo na cadeira, em tom desesperado, disse-me ela: meu filho, pelo amor de Deus, ajude-me. Eu não suporto mais. A prosseguir assim, enlouquecerei. Profundamente sensibilizado, tocado por aquele quadro melancólico, procurei ouvir a interlocutora, evitando interrompê-la, e com isto, ensejando-lhe o desabafo, a catarse, o alívio. Percebendo minha intenção, valendo-se da oportunidade longamente acalentada, prosseguiu a triste mulher. Estou casada há 45 anos e há 45 anos venho suportando sofrimentos terríveis. Na primeira semana de nosso casamento, quando meu marido e eu estávamos a cuidar dos porcos, viviam e trabalhavam na zona rural. Para minha surpresa e dor, apontando-me uma espingarda, obrigou-me ele, sob ameaça de morte, a deitar-me na lama e a desnudar-me. Nua e agora chafurdada na lama, possuiu-me ele sexualmente, estuprando-me ali mesmo. Fim da breve relação sexual, levantando-se, sempre de arma em punho, apontada para minha cabeça, ele passou a me ofender gravemente, dizendo: se você fosse uma mulher honesta, jamais permitiria a relação sexual nesta situação. Esta, porém, prosseguiu nossa personagem, não foi a única vez que o estupro cruel ocorreu. Nestes 45 anos, em vezes incontáveis, a cena vem se repetindo. Ora no chiqueiro, ora no frio piso da casa modesta, ora em meio às plantações, sempre me apontando uma arma e obrigando-me a despir-me. Ele me possui sexualmente, matando em mim a alegria, o encanto, a esperança. Nunca soube o que é realização sexual, jamais pude sentir qualquer emoção, qualquer prazer. Sempre lhe sugeri que fizesse um tratamento psicológico, que fosse ao médico, que se medicasse, tudo em vão. Porém, surdo e indiferente às minhas sugestões, prossegue ele violentando-me, o que consegue graças à sua personalidade truculenta e às ameaças exercidas, sempre com a arma em punho. E finalizando num apelo veemente e triste: doutor, pelo amor de Deus, ajude-me. Impossível não se emocionar, não se enternecer diante daquela tão dolorosa conjuntura, porque a mulher, narrando a sua história, chorava convulsivamente, descontroladamente. Saindo de onde me encontrava, procurei aproximar-me dela, acalmá-la de algum modo, ofertando-lhe um copo de água, dizendo-lhe algumas ternas palavras que pudessem aplacar aquele incêndio devorador, sensibilizando-se ela com a ajuda que recebia. Conversamos longamente naquela tarde, que jamais esquecerei. O ressentimento é uma das causas mais frequentes da depressão. A humanidade, no estágio em que se encontra, é maciçamente composta de criaturas extremamente fragilizadas em si mesmas, ainda desestruturadas do ponto de vista emocional, psicológico e ou espiritual. No que respeita ao perdão, talvez possamos classificar a humanidade em 3 grandes grupos.
O primeiro, composto pelas criaturas que, sendo ofendidas, não perdoam nunca. O segundo, composto por pessoas que, sendo ofendidas, se não conseguem desculpar num primeiro momento, logram perdoar depois. E, por fim, o terceiro grupo, composto de seres indenes às ofensas, às provocações, que as não magoam mais, não se permitindo influenciar ou ferir pelas ocorrências de fora. Pelos muitos conflitos existentes, pode-se constatar que a humanidade, por enquanto, apresenta um número muito pequeno de pessoas que já conseguem se sobrepor às injunções de fora, estruturadas que se encontram por dentro. A humanidade, em sua grande maioria, é constituída de pessoas que, sentindo-se ofendidas, não perdoam jamais, ou por pessoas que, ofendidas, conseguem perdoar, ainda que com grandes dificuldades. Devemos reconhecer com sinceridade que no atual estágio evolutivo das criaturas é muito difícil a concessão da misericórdia aos agressores. E situações há, como a vivida pela personagem da história narrada, em que será humanamente difícil a pessoa não se ressentir. Afirma o Espírito Emmanuel que o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Compreende-se deste modo a dificuldade de conceder-se o perdão para uma expressiva parcela da humanidade. É que o perdão estará na dependência do amor. Quem ainda não ama, como irá perdoar? O ressentido é alguém inseguro, que aceita os petardos da ignorância ou da maldade alheia, que se permite influenciar por observações infelizes, por palavras azedas, por discussões desgastantes, revoltando-se contra as pessoas e contra as situações que não correspondam às suas expectativas. Alguns ressentem-se até mesmo com a vida, com Deus. O ressentido é alguém que se deixa mortificar, destruir-se, matar-se, torturar-se pela ocorrência infeliz. A expressão ressentimento lembra o verbo ressentir, que significa sentir novamente, o que equivale a dizer que o ressentido é alguém que se compraz de maneira mórbida em ruminar, remoer o acontecimento desagradável. Vendo-se envolvido por uma situação que considera infeliz, permitindo-se sensibilizar pela ocorrência, o ressentido fixa o quadro na mente e passa a alimentar e realimentar os sentimentos da mágoa e ou da raiva, vitalizando-os, revitalizando-os. O ressentido, portanto, difere do outro agressor pela característica de optar por arquivar a mágoa ou a raiva que passou a nutrir, isto é, enquanto um opta por exteriorizar a sua agressividade, o ressentido prefere recalcar o sentimento negativo que alimenta, sentindo uma, duas ou muitas vezes a mesma dor, a mesma mágoa, a mesma tristeza, a mesma amargura. Considerando a característica do ressentido de realimentar a raiva, pode-se criar um neologismo em substituição ao ressentir, dizendo-se então a expressão mil sentir, ou seja, a pessoa sentirá 1000 vezes a mesma dor, a mesma mágoa. Já não ouvimos pessoas dizendo que fariam isto ou aquilo, matar, estuprar, caluniar e etc., contra fulano 1000 vezes, se possível fosse? E neste 1000 sentir, inclui-se não raras vezes as muitas mágoas e ódios acumulados desde outras encarnações, a lembrança parcial ou mesmo completa do negativo sucedido do ontem do ser, que reencarnando e reencontrando o desafeto de outrora, deixa-se comburir pelo incêndio do passado, que ainda não passou. Considere-se que o ressentimento
é, antes de tudo, um problema, uma característica do próprio ressentido. Ou seja, ele se ressente com as situações, mais por ser ainda como é e menos pelo que lhe sucedeu. Tanto é assim que o ressentido vive a se ressentir com tudo e com todos. Por não possuir ainda uma ideal estrutura psicológica, o ressentido, fragilizado em si mesmo, se permite influenciar pelo que lhe sucede de desagradável. Isto ocorre porque a reação da criatura humana é de acordo com o seu nível de consciência, com o seu grau de estruturação, é consentânea ao estado emocional em que se encontra. Como leciona Joana de Ângeles, cada um age de acordo com as suas resistências e conquistas. Estando o ser em estágio inferior de evolução, dominado pela predominância da natureza animal, deixa-se ele arrastar ou envolver pelas ciladas, pela competitividade, pelo atrevimento dos mais ousados. E dominado pela animalidade ancestral, permite ele que a revolta se vitalize, se revitalize ante a agressão sofrida, não compreendendo que os episódios conflitivos e as dificuldades fazem parte do relacionamento interpessoal por falta de maturação psicológica das criaturas e porque as criaturas ainda não se aperceberam da importância de aplicarem uma transação psicológica em termos de bem-estar para todos. Fiquemos com o magistério sempre excelente de Joana de Ângeles. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Ressuma sempre na condição de melancolia ou como frustração e desinteresse pela existência física, em mecanismo de culpa que não logra superar. O ressentido agasalha sentimentos de antipatia que se converte em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. O ressentimento tisna a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva, que, não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Sentimento de culpa. Terminada a palestra, formou-se em torno de mim um grupo de companheiros simpáticos e gentis que me cumprimentavam pelo tema e pela exposição. Enquanto conversava com o grupo que se formara espontaneamente, percebi que nas proximidades encontrava-se uma senhora, aparentando ser septuagenária, de aspecto cansado e triste, muito triste. Com a alma dorida, humildemente, disse-me ela: Filho, esperei este momento com o objetivo de conhecê-lo de mais perto e falar-lhe um pouco. Não sei porquê, mas sinto que posso confiar-lhe um segredo. Um segredo que me acompanha há longos e difíceis 50 anos. Um segredo que nunca transferi a outrem, por achar que deveria guardá-lo comigo, assim não correndo riscos. A aparência da mulher era de profundo abatimento físico e moral. Discretamente, ela chorava. E ali mesmo, sintetizando quanto pode, narrou ela a sua história. Tinha eu 22 anos, quando, depois de ter conhecido um certo rapaz, apaixonei-me. Apaixonamo-nos. Vieram o namoro e o noivado. Com o noivado, vieram os aprestos para o casamento, a maior intimidade, a alegria de que em breve estaria realizando um sonho longamente acalentado. No clima de confiança que se estabeleceu, entreguei-me. Com a entrega,
tempos depois, percebi que me encontrava grávida. E prosseguiu a irmã desditosa. Percebendo que me encontrava grávida, na primeira oportunidade, levei o fato ao conhecimento de meu noivo. Em breves semanas, estaríamos realizando o nosso consórcio matrimonial. Para minha surpresa dolorosa, porém, teve ele uma reação dura, cruel, inesperada. Disse-me no ato, liminarmente, que o noivado estava rompido, que ele não mais se casaria comigo. E por quê? Indaguei. E ouvi a sua resposta. Não sei se fui efetivamente o primeiro a manter conjunção carnal com você. E mesmo tenha sido eu o primeiro, quem me garante que esta criança seja realmente minha? Quem me garante que depois de nossa intimidade maior, você não teve experiência com outro ou outros rapazes? Eu, na dúvida, não posso assumir a paternidade deste filho, que pode não ser meu. Ele então, retirando a aliança, devolveu-ma, foi embora, não mais retornando. Nunca mais o vi. Assim, abandonada pelo noivo amado, restava-me uma alternativa: contar com a compreensão e amparo dos pais. Observe o amigo, disse a mulher, que isto se deu na década de 40, quando os costumes e a educação eram muito rígidos e extremamente severos. Mas como chegar aos pais e narrar-lhes o sucedido? Meus pais eram de uma formação religiosa intransigente. E conhecendo-os, sabia que a possibilidade de neles encontrar guarida era muito remota. Optei por não confidenciar-lhes, receosa de represálias duras que eu não suportaria diante da minha fragilidade, na juventude distante. Sem alternativas outras, optei pelo aborto. Abortei. Mas ao matar o menino, era um menino, nunca mais fui a mesma. No momento em que expulsava a criança de meu ventre, dei-me conta que expulsava também, para sempre, a alegria e a paz da minha mente, da minha vida. Faz 50 anos que abortei e há 50 anos não sou feliz. Carrego o fardo pesado do arrependimento, do sentimento de culpa. Choro todos os dias, dominada por esta amargura que não cede, que não passa. Nunca falei sobre isto com nenhuma outra pessoa. Você é a primeira a quem ouso entregar este meu segredo. Triste e doloroso segredo. Sugeri à irmã que, valendo-se de uma fita magnética de áudio, gravasse toda a sua narrativa, enviando-me a fita para que eu pudesse, posteriormente, valendo-me do mesmo recurso, ou seja, de uma fita, mandar-lhe uma mensagem que pudesse permanecer com ela pelo tempo necessário ou pelo tempo que o seu critério estabelecesse. E foi o que a irmã fez. Dias depois, recebi sua fita e ripostei-lhe, através do mesmo recurso, nascendo entre nós uma amizade perene, um carinho que as palavras não traduzem. Na fita, acrescentou ela outros dados de sua vida, informando que nunca se casara. Deus, em suas infinitas sabedorias, bondade e justiça, desde toda a eternidade, estabeleceu leis que regem tanto o mundo material quanto o mundo moral. Da mesma forma que as células, os corpos e o universo são regidos por leis próprias, também a alma está submetida a leis definidas, que estabelecem diretrizes seguras. As leis morais necessárias para o espírito estão esculpidas na consciência. A consciência, numa formosa e oportuna mensagem de Vinícius, pode ser comparada a um espelho. Expressa-se ele desta forma. Assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. Vemos através dela a imagem perfeita de nossa alma, como no espelho a imagem real do nosso rosto.
O espelho dá conta de nossa fisionomia, de nosso semblante, de nossa forma. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e recônditos. Ambos, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim: compor as linhas da harmonia, reparar os senões, corrigir, embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função: refletir com justiça, pondo diante de nosso próprio critério o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral, a forma externa e a interna do nosso ser. A consciência encontra-se no homem em todos os estágios do seu processo evolutivo. Nas faixas primárias, manifesta-se como lampejos de discernimento, que o propelem para a conquista de degraus e patamares mais elevados. Mais tarde, à medida que a razão se desenvolve, a capacidade de consciência se dilata, podendo ser vítima dos mecanismos escapistas da astúcia e do intelecto, que a adormecem, lesam-na ou intoxicam-na com os vapores perniciosos da frieza emocional. Somente quando o indivíduo vence as etapas primárias e as experiências se fazem mais significativas mediante a compreensão do sentido elevado da vida, é que ela se manifesta com plenitude e passa a comandar o direcionamento da existência, revelando-se vitoriosa. A consciência é o árbitro interno que se encarrega de estabelecer as diretrizes de segurança para a vida. Quando o ser possui a sua consciência mais ou menos desperta, lúcida, possuindo agora uma compreensão mais dilatada da vida, de sua finalidade e de quais são os seus deveres para com ela, sempre quando se equivoca, a consciência grita, chamando-lhe a atenção para o sucedido, concitando-o ao arrependimento e à reparação. A criatura erra por ignorância ou por fraqueza moral. Enquanto ignorante, o ser agirá mais ou menos, arrastado por impulsos primários, encontrando no erro a oportunidade de aquisição de conhecimento, de experiência, de discernimento, de lucidez. E mesmo quando adquire um certo conhecimento, enquanto permanecer moralmente débil, o ser poderá persistir no erro, quando então, através da dor superlativa que advirá da conduta equivocada, desenvolverá ampla experiência. Através das dores que se seguirão aos erros sucessivos, fixará o aprendizado para sempre. Perceberá que a dor é consequência da atitude infeliz e que dele unicamente depende, pela conduta melhor, fazer que a dor cesse. Quando a consciência principia a lucilar, a criatura que erra vê-se arrastada para vários estados emocionais e espirituais negativos. Pode ela tornar-se apática, angustiada, apresentando a ferida profunda do engano, ulcerações dolorosas na alma, desenvolvendo muitas vezes a autocomiseração, a piedade de si mesma. A angústia, por sua vez, entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator positivo de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o espírito. Quem erra tende a tornar-se escravo do gravame praticado. Se dispusesse pelo trabalho e pela melhoria íntima a reparar o equívoco, certamente evitaria tal escravidão. Por desinformação ou fraqueza, porém, prefere a autoflagelação estéril no remorso inútil. A educação religiosa equivocada do passado ensinou a pessoa a ser excessivamente rigorosa consigo mesma. E enquanto a consciência for excessivamente severa no julgamento de si mesma, fará um esforço no sentido de exigir rudes reparações
em relação ao erro praticado, não se permitindo a alegria por achar-se indigna dela. Mesmo sofrendo, ser-lhe-ia possível a recuperação mais rápida se fosse outra a sua compreensão da vida e do erro. Na psicogênese profunda das alienações mentais, encontra-se a consciência de culpa, geradora dos tormentos que se apresentam como processos de reedificação, recompondo os painéis do dever mediante os dolorosos mecanismos da desordem mental. O desarranjo dos equipamentos psíquicos proporciona ao espírito sofrimentos insuspeitáveis, como forma rigorosa de apaziguamento da consciência. Sendo o homem o autor da sua realidade moral, através da conduta que se permite no curso das existências corporais, em cada etapa elabora um método de crescimento interior pelo que realiza. Quando delinque, esculpe a fogo no seu arcabouço profundo os meios reparadores, particularmente na área mental. Ignoradas as ações infelizes que a justiça humana não alcança, a consciência que sabe desarticula os complexos mecanismos da razão em desequilíbrio que somente a dor expulgitiva recomporá. No quadro das alienações mentais, seja nas psicopatologias conhecidas e academicamente estudadas, ou nas graves obsessões, é a consciência culpada que faculta a instalação do mal, que se exterioriza de maneira rigorosa em processo de reajustamento e reequilíbrio. E mais, com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade. Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 4, parte 3. Obsessão. Depois de percorrer vários gabinetes especializados, valendo-se de medicação alopata e de antidepressivos, como de orientações psicológicas, profundamente amargurada e com ideias suicidas, a irmã procurou-nos na comunidade espírita Joana de Ângeles, Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, onde, mercê da bondade divina, desenvolve-se um trabalho de atendimento a enfermos espirituais de variada condição, alguns em estados obsessivos e depressivos dos mais comprometedores. É um trabalho realizado aos domingos, a partir das 19 horas. A irmã nos buscou, dizendo que seria aquela a sua última alternativa. Deus é, para muitos, a última alternativa, quando deveria ser a única ou a primeira. Se não obtivesse êxito naquele tentame, segundo asseverava, restar-lhe-ia a saída do suicídio. Esclareça-se que o suicídio não é saída, é entrada em dores maiores. Convenientemente atendida e encaminhada ao departamento próprio, por semanas sucessivas, submeteu-se ela a um tratamento essencialmente espírita, com sugestões à relaxação, técnicas de controle mental, passes, água fluida e orientação espiritual oriunda de veneranda entidade que nos tem honrado sobremaneira a tarefa modesta. Ao mesmo tempo em que a irmã encarnada vinha sendo atendida nas suas necessidades, duas entidades desencarnadas que se vinculavam ao quadro eram igualmente atendidas em nosso trabalho mediúnico, realizado em um outro dia da semana, sem a presença dos enfermos encarnados. Recordo-me bem das experiências vividas com os personagens desse caso. O princípio daquele processo obsessivo datava de 1910.
A irmã comprometeu-se com 2 outras personalidades, à época também encarnadas. Os 3 desencarnaram a seu tempo, e a pugna prosseguiu, desdobrando-se para além da morte. A irmã reencarnou, permanecendo as 2 outras na erraticidade. A entidade mais fragilizada acabou sendo obsidiada e explorada pela outra, que comandava o processo obsessivo em relação à encarnada. Isto é, uma entidade desencarnada mais perversa, explorando a fragilidade de uma outra entidade desencarnada. Constrangia a explorar psíquica e fisicamente a nossa irmã, outra vez no corpo. As 2 entidades, dominadas por sentimentos de ódio e de ressentimento, encontrando-se desencarnadas, tiveram mais ampla liberdade de ação obsessiva. No trabalho mediúnico, atendeu-se a ambos os espíritos, o explorado explorador e o explorador, que, possuindo grande ascendência, explorava 2 vítimas, uma encarnada e outra desencarnada. Os espíritos foram convenientemente atendidos e, com o tempo, entraram em uma outra faixa vibratória e espiritual, liberando a vítima encarnada. Esta, por sua vez, esforçando-se também, pôde superar o processo obsessivo. E a depressão, daí decorrente, porque trazia ela no porão subconsciencial um profundo sentimento de culpa por crime não resgatado na encarnação anterior. Hoje, plenamente restabelecida e harmonizada, a irmã prossegue, tranquila, segura e feliz. Em nossas tarefas espíritas, temos atendido igualmente muitos outros casos de obsessão redundando em depressão, envolvendo afetos, ligações espirituais decorrentes de sentimentos originariamente bons. Estou me referindo a esses muitos casos de depressão que são consequências da influência perniciosa e prolongada de parentes ou amigos que, embora desencarnados, prosseguem afinizados e sintonizados com aqueles que permaneceram na crosta, quando não, os encarnados, melancólicos pela partida do ente querido, pela desencarnação, alcançam-nos com seus estados mentais deprimentes, afligindo-os grandemente. A saudade, sentimento compreensível ante perdas importantes, se não atendida corretamente ou mantida sob certos limites, termina por estabelecer um elo de ligação profunda, culminando por obsidiar o ente cuja lembrança está sendo cultuada de maneira enfermiça. Afinal, o que é obsessão? Se girarmos o dial de um rádio ao longo da escala numérica de frequência, apanharemos cada estação conforme o número indicativo do tipo de onda. Não será mal repisar. Parando a agulha em 1400, captaremos a Rádio Rio de Janeiro, isto é, neste ponto da escala, estabeleceremos sintonia com o comprimento de onda desta emissora ou com a sua frequência. É o que se passa entre o homem e o espírito. Nossas vibrações provenientes dos nossos pensamentos, sentimentos, aspirações, defeitos, vícios e etc., atraem e permitem a aproximação de espíritos semelhantes que possam sintonizar conosco. No caso de homens e espíritos, a sintonia, em vez de física, como no rádio, baseia-se na semelhança de nível moral. Podemos ser influenciados e nossa conduta modificada pelas sugestões de espíritos bons ou, pelo comum, maus. Estes aproveitam a fraqueza humana decorrente das nossas imperfeições para levar-nos a falir na mesma medida em que eles próprios faliram antes, muitos tendo a intenção de sustentar nossos defeitos e vícios, objetivando prolongar o império do mal sobre a crosta planetária. O Espiritismo, demonstrando pela comprovação no laboratório mediúnico que a vida prossegue para além do túmulo,
demonstra igualmente que a desencarnação não apresenta ou não representa uma mudança substancial para o espírito, que prossegue por algum tempo, tempo variável, tal qual se fez enquanto encarnado. Desencarnando em condição lamentável, o espírito ainda ignorante e, por consequência, mau, compraz-se em inquietar, inspirar desespero, conduzir a estados afligentes em um intercâmbio psíquico constante. E isto se dá porque o pensamento, tanto do espírito encarnado como do desencarnado, se irradia e transita por faixas específicas, e irradiando-se o pensamento pelas leis de afinidade e sintonia, atrairá respostas equivalentes. Nossas mentes, ou melhor, as mentes encarnadas, buscam as mentes desencarnadas, como também estas, as desencarnadas, com frequência buscam as mentes dos encarnados, umas e outras podendo desenvolver induções mentais depressivas. Importante observar, pois, que ninguém está a sós no universo, repleto de ondas e raios que se propagam ao infinito. O encarnado, muitas vezes, abalado por problemas ou fragilizado por imperfeições morais, faculta a sintonia com espíritos perturbadores e ou vingativos, que se homisiam nos campos psíquicos, arrastando a estados deprimentes. O encarnado, por invigilância ou imaturidade, através dos pensamentos mórbidos, vitaliza o agente perturbador, esquecido de que há mentes maldosas interessadas do seu fracasso e que quanto mais deprimir-se por este ou aquele fator, mais forte se fará o cerco. A obsessão pode dar-se entre espíritos desencarnados, entre espíritos encarnados, de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, em forma de auto-obsessão, quando o encarnado ou desencarnado, em uma atitude infeliz, estaciona indefinidamente na fixação mental inferior. Poder-se-ia ainda dizer da obsessão através da contaminação fluídica, quando o ser se deixa influenciar pelos fluidos perniciosos do meio ambiente, fluidos deletérios oriundos dos circunstantes que vão formando, pelas emanações pestilenciais, uma atmosfera espiritual enfermiça. Enquanto é influenciado pelas emanações dos outros, o ser contribui, por sua vez, com seus fluidos deletérios para a perturbação do que os rodeiam numa terrível reciprocidade. Na obsessão entre vivos, comumente, pessoas ligadas por sentimentos enfermiços ou necessidades neuróticas criam laços de dependência que chegam a uma como perseguição do outro. Mães supersolícitas, dominadas pelo impulso de domínio, tanto andam atrás de um filho que este acaba não raro, quase manietado. De 5 em 5 minutos, chamam-no para saber se está tudo bem. Pessoas dominadoras e pessoas morbidamente dependentes mantêm relações que não discrepam daquelas existentes entre o obsessor e o obsedado. O ciúme compulsivo não foge disso, e assim por diante. Segundo o respeitável Carlos Toledo Rizzini, a obsessão pode ser intencional ou ativa, inconsciente ou passiva, sem intenção. Na obsessão intencional, o malfeitor, às vezes, há bastante tempo, observa a futura vítima aguardando um momento favorável para aproximar-se dela e influí-la prejudicialmente. Não quer ser assintoso e percebido. Falo quando a invigilância momentânea abre uma entrada nas defesas pessoais. Sem causa aparente, o sujeito começa a experimentar depressão mental e dificuldades súbitas. Não consegue ficar alegre, está tristonho e cheio de apreensões.
Enche-se de irritação surda e pensamentos deprimentes. Não pode ler assuntos edificantes, nem orar. Julga-se vítima, e etc. Daí podem surgir desavenças, fracassos e aborrecimentos variados. Tudo passa em seguida, deixando o indivíduo a lastimar-se por suas atitudes incompreensíveis. Quando começar a ficar azedo, sem motivo patente, cuidado com a obsessão sutil, momentânea. Também a obsessão poderá dar-se por vingança ou de esforço pessoal, quando o obsessor pretende fazer justiça pelas próprias mãos. É a grande causa de obsessão e da pior espécie. Aquele que foi vítima aparentemente frágil e indefesa, uma vez posto em liberdade pela morte do corpo físico, na maioria dos casos, empreende severa perseguição contra o antigo carrasco. Pode durar mais de uma vida, criando uma cadeia de erros. O próprio justiceiro sofre muito com a situação e o encarniçamento contra o seu inimigo não lhe traz a alegria que esperava colher. Da obsessão inconsciente ou passiva, sem intenção, a troca de pensamentos, sentimentos e emoções transviados e desordenados, entre encarnados e desencarnados afins. Vibrações de ódio, ressentimento, mágoa, desânimo, maledicência e etc. unem os espíritos de ambos os planos. Não há intenção maléfica, pois os desencarnados são geralmente parentes e amigos, cujas consciências estão embotadas e pertencem ao mesmo nível mental. Carlos Toledo Rizzini ainda comenta sobre os espíritos inconscientes da sua condição, descrevendo-lhes o perfil: confusão mental, consciência obnubilada, escuridão, dores físicas, cansaço, apatia, desatenção dos circunstantes, falta de maturação ou objetivo. Unem-se ao paciente por afinidade, buscando inconscientemente uma companhia com a qual sentem-se confortados, e etc. Resulta a obsessão passiva por osmose. O mesmo autor ainda se refere aos espíritos que não visam a prejudicar a pessoa, antes a declaram ente querido, e comenta: sabem o que fazem, mas estão mal orientados, em face da ignorância e ou sentimentos possessivos que os impregnam. Uns querem continuar ao lado de amigos e parentes, outros trazer para o lado de cá pessoas que estimam, alguns ajudar entes queridos, e etc. E quais são os efeitos da obsessão? Estes: a razão declina, a vontade enfraquece, os sentimentos deterioram-se, os hábitos mudam, instabilidade emocional, choro, raiva, riso, ansiedade, fúria, sentimentos de culpa, apatia. Muitos obsedados acomodam-se à influência dos seus obsessores e acabam até gostando dela. Quando acontece serem estes afastados, ficam inquietos, angustiados e atraem-nos vigorosamente de novo. O obsessor, não sendo um inimigo encarniçado, que quer perder sua vítima o mais depressa possível, alimenta suas ilusões, desejos, hábitos, vícios, o que lhes causa prazer. O resto, pouca importância passa a ter para eles. A alienação do eu, a restrição mental. Tal será um dos mais sérios obstáculos ao tratamento. A obsessão, como há pouco mencionado, pode conduzir a pessoa à apatia. A apatia, por sua vez, pode ser brecha à obsessão. Outras causas psicossociais. Nenhuma criatura humana seria capaz de sobreviver em clima absoluto de isolamento, até porque tal isolamento absoluto traria consequências funestas,
para quem o tentasse, comprometendo inclusive sua saúde mental. O homem é um ser naturalmente social. Necessita dos outros para sobreviver e manter-se sadio. O bem viver em sociedade, porém, requer do ser um esforço muito grande de compreensão, de adaptação e de cooperação. Influencia o meio e é por ele influenciado. Vivendo em um planeta como o nosso, onde tantos conflitos eclodem, interferindo na economia emocional da pessoa, compreensível que as pressões de variada ordem contribuam para as perturbações do indivíduo. Deste modo, razoável admitir que uma pessoa, sobretudo quando não suficientemente estruturada em si mesma, ficando mais exposta e mais vulnerável à influência do meio, possa cair em depressão por força destas circunstâncias todas. Psicoafetivas. Como consequência do relacionamento social mencionado no tópico anterior, sucederá que alguns conflitos serão praticamente inevitáveis. Nem sempre a criatura conseguirá uma convivência harmônica, saudável e produtiva com o seu semelhante, expondo-se a dificuldades constantes no relacionamento interpessoal, especialmente com aquelas pessoas que venham a fazer parte do seu pequeno mundo. Essas dificuldades de entrosamento, sobretudo com as pessoas de convivência mais íntima e ou próxima, sem dúvida podem concorrer para uma depressão. Com as dificuldades próprias, ampliadas pelas dificuldades do mais próximo, a pessoa vulnerável estará exposta a grandes riscos. Quantos desencantos e frustrações na vida doméstica! Quantos conflitos de opiniões! Quantas ofensas, indelicadezas, desatenções e humilhações! Quanta sobrecarga de problemas! Somente a pessoa que já conseguiu uma certa estrutura poderia enfrentar bem uma situação de enfermidade orgânica sem adicionar aflições outras. Substâncias entorpecentes. Causa muito frequente de depressão, especialmente entre os jovens. Basta ver o comportamento psicológico da juventude abatida pelos estupefacientes, para logo constatar-se os muitos malefícios de tal dependência. Sabe-se dos danos profundos que tais substâncias produzem no organismo do dependente. Organicamente abatido, a alma ainda mais facilmente se deprimirá. Mesmo que o corpo resista por um certo período, a pessoa, sentindo-se vencida, não encontrando forças para a superação do quadro, emocionalmente debilitada e insegura, poderá deprimir-se gravemente. Alcoolismo. Tudo quanto se disse no tópico anterior tem aqui inteira aplicabilidade, até porque o álcool é, sem dúvida alguma, uma droga cuja ingestão traz enormes prejuízos à pessoa, à família e à comunidade. Se é verdade que o deprimido poderá tornar-se um alcoólatra, como também um dependente de substâncias outras, não menos verdade é que a viciação alcoólica poderá descambar para uma depressão, seja pelos danos causados ao organismo, seja pelos danos causados ao emocional. E há quem pretenda afogar seus problemas no vício, agravando-os, portanto. Psicológicas espirituais. Sabe você, amigo leitor, que esta obra procura um perfil nitidamente espírita cristão, não havendo o propósito de abordar tanto a questão sob a ótica da ciência psicológica, embora não se desdenhe o valor da contribuição acadêmica. Assim, tudo aquilo que contribua para consumir e desgastar a criatura humana na ótica da doutrina espírita, em princípio, poderá ser considerado causa de depressão. A seguir, apresentamos outras causas igualmente relevantes, algumas das quais aceitas pela academia.
Para que a obra não se torne fastidiosa, aborda-se também este tópico de maneira sucinta, objetiva, sempre na esperança de auxiliar os sofredores da estrada redentora. Esse binômio psicológicas e espirituais, para nós e neste contexto, tem uma aplicação bastante ampla. Segundo a visão espírita cristã, parte das depressões tem aí a sua causa primeira. Cada criatura humana encontra-se em um determinado estágio evolutivo, com uma escala de valores e com uma estrutura compatíveis com a condição em que se encontra. Deste modo, compreensível que uma pessoa se permita deprimir por uma circunstância que a outra em nada afetaria. Para uma compreensão profunda das aflições humanas, é imperioso que o observador se coloque no lugar e situação do aflito. Sem essa atitude, como conseguirá auxiliá-lo com eficiência, bondade e amor? Assim, vamos encontrar criaturas padecendo de depressão em virtude de agasalhar e cultivar uma tristeza contínua, às vezes inexplicável, alimentar uma amargura perseverante, possuir uma rebeldia sistemática, problemas de procedência vária, mesmo os naturais, aflições que se agigantam, aflições não corrigidas, tudo o que a consome, 1000 pequenas injunções, dores, saudades, erros não corrigidos, pressões socioemocionais, influência do grupo familiar, autoobsessão ou fixação mental, insatisfação perseverante, remoer pensamentos e sentimentos negativos, outros estranhos estados d'alma, indisposição íntima ou desânimo, pessimismo, estados negativos ou alterados de comportamento, mau humor sistemático, desencantos e frustrações, abusos sexuais, rotina ou tédio, estresse, medo, ansiedade, rejeição, depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 5. Consequências. Sumário: comprometimento do sistema imunológico, enfermidades orgânicas, suicídio, fator destrutivo da mente e da personalidade, tragédias várias. Comprometimento do sistema imunológico. Os efeitos de uma depressão poderão ser extremamente devastadores para o seu portador, como também para aqueles que façam parte de seu universo. Digo que os efeitos poderão ser extremamente devastadores, considerando que a depressão possui graus variados, como se mencionou no capítulo 1, como também porque os efeitos ficarão sempre mais ou menos dependentes da personalidade do depressivo e dos fatores que terão desencadeado o mal, como também do momento por ele vivido. No entanto, se delicada a conjuntura vivida pelo enfermo e se grave o grau da doença, sem dúvida que as consequências poderão ser funestas. Aprendemos com a ciência médica que o nosso organismo, fruto de conquistas multimilenárias, possui um avançado e eficiente sistema de autodefesa que objetiva preservá-lo e ou defendê-lo dos ataques externos e internos, sem o que a vida ficaria grandemente comprometida. Sabe-se com o Espiritismo que todo o cosmo orgânico é regido pela alma. O estado emocional interfere diretamente neste sistema de autodefesa do organismo. Enfermando o espírito, as forças orgânicas ficarão desguarnecidas, vulneráveis, expostas aos invasores microbianos pela perda ou comprometimento desse sistema que as protege. Enfermidades orgânicas.
Enfermando o espírito, como já mencionado, as forças orgânicas sem resistências e com as defesas comprometidas serão dominadas pelos invasores. Vencidas as resistências orgânicas, o corpo terminará por enfermar-se também. Por esta razão, um depressivo, sobretudo se grave o seu estado, poderá vir a sofrer, dentre outros males, estes: distúrbios digestivos, úlceras, estômago e duodeno, disritmia cardíaca, problemas hepáticos, disfunções intestinais, manifestações cancerígenas, estados degenerativos graves, infecções lamentáveis, alergias, oscilação de pressão, comprometimento do metabolismo em geral, agravamento dos problemas já existentes e, finalmente, profundo desgaste. Ocorrerá, ou poderá ocorrer, com o depressivo, a chamada somatização, isto é, os distúrbios emocionais e espirituais terminarão por se projetar no universo orgânico. Quando isso ocorrer, não será suficiente o tratamento orgânico, cuidando-se somente dos efeitos, sendo necessário, sobretudo, socorrer a alma, assim eliminando a causa desencadeadora do efeito. Conhecida e querida atriz da televisão brasileira, em matéria que versava sobre depressão, narra que passou a padecer desta enfermidade pelo sentimento de perda, oriundo da morte de seu amado genitor. Tinha com ele um relacionamento maravilhoso e, vendo-o partir, extremamente apegada que era e dominada pelo sentimento referido, deixou-se arrastar para um grave estado de depressão. Posteriormente, percebendo mudanças substanciais no próprio organismo, feitos exames de praxe, surpreendida, dolorosamente surpreendida, veio a saber que estava com câncer, enfermidade esta decorrente do comprometimento do sistema imunológico afetado pela depressão. A paciente entregou-se afanosamente ao tratamento do problema emocional, vindo a curar-se. Obtida a cura do estado emocional enfermiço, terminou ela por igualmente curar o câncer de que era portadora. Este fato, verdadeiro, ilustra bem como uma mente desequilibrada e doente pode comprometer de maneira severa todo o cosmo orgânico, confirmando as pesquisas modernas, segundo as quais a saúde do ser depende do emocional, do espiritual e do fisiológico. Encontraremos na obra do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva excelente capítulo tratando das doenças psicossomáticas, isto é, doenças do corpo geradas por um estado enfermiço da mente. Para esse estudioso, todas as doenças são psicossomáticas, inclusive as infecciosas. Anota ele: em que pese a noção já antiga do papel dos estados emocionais na gênese das doenças durante séculos, e mesmo até Freud, admitia-se que, com a exceção dos males congênitos e hereditários, as doenças eram causadas por agentes externos, isto é, vinham de fora para dentro. O advento da psicanálise, todavia, e sua progressiva aceitação revolucionaram esse conceito e introduziram um novo, o de que, em algumas doenças, os males do corpo constituíam uma mera expressão dos males do espírito, ou seja, provinham de dentro da pessoa. As primeiras doenças rotuladas de psicossomáticas e ainda hoje citadas como doenças clássicas ou maiores incluem a úlcera, a asma brônquica, a hipertensão arterial, a enxaqueca e a artrite reumatoide. Esse universo logo se ampliou de tal sorte que já em 1976, Rees listava uma vasta seleção do que chamou de distúrbios psicossomáticos mais comum. Por sua vez, Joor relacionou vários sintomas físicos,
resultantes da angústia, relatando a percentagem nos quais os encontrou e estabelecendo as diferenças entre os sexos. A observação, prossegue o autor, deixa claro que a amplitude do universo dos distúrbios psicossomáticos passou a abranger doenças em todos os órgãos. Sendo assim, a ideia de que toda a doença é psicossomática passou a conquistar um número cada vez maior de adeptos e a ganhar contornos de verdade científica. Suicídio. Induvidosamente é esta a consequência mais terrível da depressão, o suicídio. Quando ele ocorre, deixa marcas profundas, dificilmente superáveis nos familiares e amigos. Estes atravessarão largo período da existência perguntando-se o que aconteceu para que ele ou ela fizesse isto. E agora, o que será de nosso ente querido? Como ficaremos nós sem a sua presença amada e com esta profunda dor? Onde e como teremos falhado para com ele ou ela? O suicídio, consoante magistério da doutrina espírita, pode ser direto, indireto ou consciente, inconsciente. O suicídio direto ou consciente, como a própria expressão o indica, é aquele em que a pessoa deliberadamente decide por eliminar a própria vida, o que faz através de uma irreversível autoagressão, sem tempo e meios para retroceder no gesto. Ouvi certa vez de um psicólogo amigo que o depressivo nem sempre guarda o propósito deliberado de pôr fim à própria vida. Em realidade, pressionado pelos fatores afligentes, deseja o enfermo pôr fim à dor que o vem dilacerando. Fosse possível a ele, segundo a sua ótica, eliminar a problemática afligente, e certamente envidaria esforços para superá-la, preservando a vida. O suicida, portanto, não crê ou não vislumbra a saída para o seu problema, e assim, dominado por desesperação, que considera invencível, elimina a vida orgânica, imaginando com isto livrar-se da dor. Terrível e lamentável engano este. O suicida, como nola demonstra a doutrina espírita, pela mediunidade bem orientada, não somente não supera a problemática angustiante, como a terá agravada. No além-túmulo, pelo recrudescer das dores, vendo-se arremessado a situação muito mais dolorosa, que dele exigirá esforço ingente de superação nas próximas encarnações. Isto agravado pelos sofrimentos dos que permaneceram à retaguarda em horrenda situação. Suicídio indireto e inconsciente, como facilmente se compreende, é aquele em que a morte não é buscada deliberadamente, num gesto precipitado, irreversível. A pessoa dominada por uma tristeza longamente agasalhada, para nos referirmos somente à depressão, a pouco e pouco vai se abatendo, entregando-se ao desalento, consumindo as forças psíquicas e físicas, até que o corpo, perdidas todas as resistências, não mais permite que a alma nele se mantenha, expulsando-a da vida. Nessa morte emocional, a pessoa se nega a viver. A tristeza longamente agasalhada, a mágoa conservada, a rebeldia sistemática, a irritação constante, o desespero irrefreado, dentre outros estados emocionais mórbidos, podem ser considerados suicídios indiretos inconscientes, cujos efeitos no além-túmulo serão danosos para o espírito. Este, se não superada a aflição enquanto no corpo, prosseguirá desditoso além da vida física, podendo assim permanecer na erraticidade e até reencarnar, trazendo no bojo subconsciencial a depressão não superada. Recorde-se da história narrada por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 1. A depressão, portanto, pode ser comparada a um suicídio psicológico que se dá pela ausência de valor moral
para o enfrentamento das vicissitudes. O depressivo não faz a opção por si mesmo, optando pela derrocada e vendo no fracasso algo natural ou inevitável. Fator destrutivo da mente e personalidade. A depressão, além das consequências graves que já se abordou, traz ainda várias outras, a saber, desarticula o equilíbrio mental, provoca angústia, desperta fobias, produz perturbações do comportamento, leva o ser a reações impertinentes, causa insucessos afetivos, financeiros e sociais. Compromete de forma severa a autoestima, com o que a criatura se sente desvalorizada e se autodestrói pela conduta mórbida. Suscita aflições alienantes, arrasta a criatura à autoobsessão, desencadeia obsessões infelizes. Se a obsessão pode dar causa à depressão, esta, a seu turno, pode dar causa à obsessão. Espíritos perturbadores, vingativos ou necessitados de variada procedência podem se homiziar nos campos psíquicos do ser, abalado pelas próprias descargas mentais perniciosas. Pode produzir loucura, loucura esta que muitas vezes principia na aflição mal suportada, quando a pessoa se deixa consumir pela queixa, pela rebeldia sistemática, culminando por desgastar-se no comportamento psicótico. Arrasta a apatia. Apatia significa insensibilidade, indiferença, indolência e ou falta de energia. O apático é uma pessoa triste, acabrunhada, solitária e sente-se abandonada, desestimulada, escravizada à rotina, pensando que nada vale a pena. Por sua vez, são graves os efeitos da apatia, podendo produzir doenças orgânicas. Pelo relaxamento do espírito, o corpo fica entregue a si mesmo e aos ataques microbianos. Retardar o progresso individual e coletivo, conduzindo sua vítima à acomodação, à rotina neuratizante. Provocar a morte da esperança do trabalho. Suscitar a auto-obsessão. Arrastar a autopiedade. Produzir desânimo, cujos efeitos são dos mais deletérios. Desanimada, a pessoa torna-se mais sensível à advertência, fica mais exposta ao melindre, é mais suscetível à mágoa, foge à realidade, entorpece a mente e o corpo, nega a oportunidade de libertação a si mesma, tombando sob a influência dos vapores mefíticos. Desiste da luta, é arrastada ao fracasso, estará exposta a males outros, ainda não catalogados pela ciência. Tragédias várias. A depressão, ainda em muitos padecentes, é responsável por estas situações. Solidão mórbida daqueles que preferem fugir para o isolamento emocional. Domínio dos receios íntimos, receio de novas agressões, de contato com novas pessoas, sentimento de injustiça que passam a nutrir. Como na experiência vivida por certa mãe sofrida, que sem segura informação e formação religiosas, revoltou-se contra a vida e Deus, achando-se vítima de injustiça pela desencarnação da filha aos 44 anos de idade. Cansaço. Os depressivos sentem-se cansados da batalha diária. Indiferença ao amor. Os depressivos cerram a porta do coração à solidariedade. Mágoa facilmente instalada. A mágoa, a seu turno, traz consequências danosas para a criatura, a saber, desgasta o corpo, desgasta a organização psíquica, envenena o pensamento, impede o recebimento dos socorros,
torna a pessoa impiedosa, rancorosa, provoca desespero, exala amargura, exala desconforto, expulsa as pessoas que desejam auxiliar, gera mau humor e azedume, expele cargas vibratórias negativas, produz enfermidades várias, realiza contágio pestilento, assim como o câncer provoca metástase no grupo social. Gera epidemias como a maledicência, o ódio, a queixa, ameaça a organização social. Vejam-se os ódios e os ressentimentos que dominam comunidades e povos inteiros. Comprometimento do desempenho geral, familiar, profissional, afetivo, social e até sexual. Para ilustrar como a depressão é responsável por tragédias várias na vida de muitas criaturas, anoto para você uma reportagem onde Helena Andrade Silva narra ter perdido o emprego e o marido e engordado 40 quilos, além de sofrer preconceito da própria família. Diz textualmente a reportagem: "Sofro preconceito da família." A depressão fez Helena Andrade Silva, 36 anos, ex-assessora de imprensa, perder o emprego, marido, engordar 40 quilos e tentar 4 vezes o suicídio. Depois de tentar vários tipos de tratamento, inclusive alguns nada ortodoxos, como eletrochoques, Helena diz que não tem nenhuma perspectiva de vida. Já experimentei todos os remédios e até hoje tomo as drogas mais modernas que existem no mercado. Mas meu caso é extremo e acho que nem a psiquiatria sabe mais o que fazer comigo, afirma Helena. Em 1992, na esperança de se curar da depressão, que na ocasião julgava ser algo apenas passageiro, Helena chegou a fazer sozinha uma viagem de 5 meses pela Europa, realizando um antigo sonho de sua juventude. Ela gastou $60 mil na viagem e voltou com os mesmos problemas na bagagem. Cheguei a ficar dias trancada num quarto de hotel da Suíça só comendo chocolate, diz ela. Helena teve sua primeira crise depressiva há 5 anos. Ela diz que não sofreu nenhum grande trauma na ocasião, nem passou por alguma experiência triste que pudesse ser encarada como a detonadora da doença. Helena conta que começou a se sentir sem vontade de fazer nada, sem nenhum motivo aparente. Sua depressão chegou a tal ponto que ela parou de ir ao escritório em que trabalhava. O detalhe assustador era que seu escritório era em casa e ela não tinha vontade nem de levantar da cama e ir à sala ao lado. Até hoje, o que mais a irrita é que muitas pessoas acham que depressão não é doença e gostam de dar palpites de cura. Ninguém acha que a depressão é doença só porque ela não faz sangrar. Sofro preconceito até da minha família, diz Helena. Tenho amigas que acham que se eu sair de casa para fazer compras no shopping ou fizer uma boa dieta, vou melhorar. Esse tipo de visão da doença me magoa muito. Encontramos ainda no mesmo periódico. As doenças psiquiátricas e neurológicas, que são responsáveis por apenas 1,4% das mortes no mundo, provocam 28% dos casos de incapacitação no globo. 5 das doenças ou acidentes que mais causam alguma forma de incapacitação no mundo são de origem psiquiátrica. Os dados fazem parte do trabalho da OMS, Harvard e Banco Mundial, que usou estatísticas globais no ano de 1990. Por não figurarem na lista das 10 principais causas de morte no mundo, as doenças psiquiátricas têm, no jargão dos especialistas em epidemiologia, um peso oculto sobre as pessoas, que muitas vezes é negligenciado pelas autoridades de saúde. Infelizmente, os problemas psiquiátricos ainda são vistos como coisa menor.
Muitos médicos não sabem diagnosticá-los e têm até preconceito contra os especialistas da área, afirmou a psiquiatra Doris Rapfeld Moreno, do GRUDA, Grupo de Doenças Afetivas, que trata de pacientes com depressão no Hospital das Clínicas de São Paulo. Causa número 1 de incapacitação. A depressão é responsável por 10% dos casos do mundo. Segundo a psiquiatra Doris, a depressão aumenta de 3 a 4 vezes a incidência de mortes provocadas por outras doenças.